Milionário vê um menino de rua cantando em um restaurante de luxo para salvar a irmãzinha. Doente, e o que acontece a seguir muda a vida de todos para sempre. Um órfão de pai com um dom extraordinário e um empresário poderoso marcado por uma tragédia pessoal se encontram por acaso em uma noite de desespero. A decisão que tomarão emociona todo o Brasil e revoluciona o mundo da música. Antes de continuar com esta história emocionante, peço que deixe seu like neste vídeo e se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma de nossas histórias tocantes. Não se esqueça de comentar de qual cidade você está assistindo. Adoro saber que minhas histórias chegam em tantos lugares diferentes. A noite em São Paulo castigava com um frio cortante, típico do inverno paulistano. Sob a estrutura de uma oficina abandonada na periferia de Paraisópolis, o pequeno Lucas Oliveira, de apenas 10 anos, abraçava a irmã Beatriz, tentando transferir um pouco do seu calor para o corpo febril da menina de 6 anos. A tosse seca e persistente da criança ecoava no silêncio da madrugada, cada espasmo como uma agulha perfurando o coração do irmão. Lucas. A voz suave de Márcia, a mãe, cortou a escuridão. Suas mãos, acostumadas a navegar pelo mundo sem o auxílio da visão, tateavam o ar até encontrar o braço quente de Beatriz. Ela piorou, não foi? Sim, mãe. Lucas respondeu, engolindo o nó que se formava em sua garganta. A febre não baixa e a tosse está pior. Márcia suspirou, seu rosto marcado pela preocupação e pelo cansaço. Desde que Fernando, seu marido, havia falecido em um acidente na construção civil 2 anos antes, a família lutava para sobreviver. A cegueira de Márcia, resultado de uma doença degenerativa, tornava quase impossível conseguir emprego. Lucas havia assumido o papel de provedor, catando latas e papelão pelas ruas de São Paulo, enquanto a mãe fazia pequenos artesanatos que vendiam nas feiras quando possível. 3 dias antes haviam levado Beatriz ao posto de saúde. O diagnóstico foi claro e assustador: pneumonia. O médico prescrevera antibióticos e recomendara alimentação nutritiva e repouso adequado, luxos que a família não podia se dar. Ela precisa dos remédios, Lucas, Márcia murmurou, a voz embargada pelo medo. E de comida de verdade. Lucas olhou para as poucas moedas que havia conseguido naquele dia, insuficientes para comprar os antibióticos. O pequeno corpo de Beatriz estremeceu com outro ataque de tosse, e ele tomou sua decisão. Vou conseguir o remédio hoje, mãe. E comida quente. Levantou-se, ajeitando sua camisa rasgada e passando a mão pelos cabelos escuros, numa tentativa vã de parecer apresentável. Prometo que volto antes do amanhecer. Lucas, não faça nada. Márcia hesitou, o temor de mãe estampado em seu rosto. Nada errado, eu sei. Ele completou, a voz firme apesar da idade. Papai sempre disse que a honra é a única coisa que ninguém pode tirar da gente. Antes de sair, Lucas ajoelhou-se ao lado da irmã e sussurrou em seu ouvido. Aguenta firme, Bia. Eu vou trazer o remédio que vai te curar. Eu juro pela memória do papai. As ruas de São Paulo à noite eram um mundo diferente daquele que Lucas percorria durante o dia. As luzes neon dos estabelecimentos ainda abertos criavam sombras alongadas, e o movimento de pessoas bem vestidas contrastava cruelmente com sua realidade. Ele caminhou por mais de 1 hora, sempre em direção ao centro, onde sabia que encontraria os restaurantes frequentados pelos ricos da cidade. Finalmente, parou diante do Jardim Secreto, um dos restaurantes mais exclusivos dos Jardins. Através das amplas janelas de vidro, Lucas podia ver mesas elegantemente decoradas, garçons em trajes formais e pessoas rindo e conversando enquanto saboreavam refeições que custavam mais do que sua família conseguia ganhar em 1 semana. O estômago de Lucas roncou de fome. Não comia nada além de um pão velho desde a manhã anterior, guardando o pouco que conseguiam para Beatriz. Por um momento, pensou em esperar nos fundos do restaurante, onde talvez pudesse pegar as sobras que seriam jogadas fora. Mas Beatriz não tinha tempo. Ela precisava dos remédios agora. Reunindo toda a coragem que um menino de 10 anos poderia ter, Lucas respirou fundo e empurrou a porta do restaurante. O ar-condicionado gelado e o cheiro de comida fresca o atingiram como uma onda.
por um segundo, ficou paralisado, deslumbrado com o luxo do ambiente. O silêncio gradual que se seguiu à sua entrada foi ensurdecedor. Conversas cessaram, talheres pararam no ar e todos os olhares se voltaram para a figura pequena e deslocada que acabara de entrar. Lucas, em suas roupas gastas e sujas, com os cabelos despenteados e o rosto marcado pela vida nas ruas, era como uma mancha na perfeição daquele ambiente. Ei, garoto! Um maître de expressão severa aproximou-se rapidamente. Você não pode ficar aqui. Este é um estabelecimento privado. Lucas engoliu em seco, mas manteve-se firme. Por favor, senhor, minha irmãzinha está muito doente. Ela tem pneumonia e precisa de remédios. Eu posso fazer qualquer coisa. Limpar o chão, lavar louça, qualquer coisa por um pouco de dinheiro. O maître hesitou, visivelmente desconfortável com a situação. Antes que pudesse responder, uma voz arrogante soou de uma mesa próxima. Olha só o que temos aqui, pessoal. Um jovem bem vestido, de aproximadamente 25 anos, levantou-se com um sorriso desdenhoso. Gustavo Monteiro, filho de um dos maiores empresários da região, era conhecido por seu comportamento arrogante e seus excessos. Um pequeno pedinte invadiu nosso jantar. Gustavo aproximou-se de Lucas, circundando-o como um predador avaliando sua presa. Seus amigos, sentados à mesa, riam e observavam a cena, ansiosos pelo entretenimento que estava por vir. Então, seu pai não te ensinou que é falta de educação entrar em lugares onde não foi convidado? Gustavo provocou, a voz carregada de sarcasmo. Lucas sentiu o rosto queimar de vergonha, mas pensou em Beatriz, em seu corpo pequeno lutando contra a doença. Meu pai me ensinou muitas coisas antes de morrer, senhor. Inclusive que devemos ajudar quem precisa. Gustavo fingiu surpresa. Oh, temos um filósofo de rua aqui. Mais risadas ecoaram de sua mesa. E o que mais você sabe fazer além de dar lições de moral? Lucas hesitou. Então se lembrou do único dom que seu pai havia lhe deixado. Eu sei cantar, senhor. Meu pai era músico e me ensinou. Um brilho maldoso surgiu nos olhos de Gustavo. Cantar? Isso eu quero ver. Ele fez um gesto amplo para os outros clientes. Senhoras e senhores, teremos um show especial esta noite. O pequeno... Qual é seu nome? Lucas. Lucas Oliveira. O pequeno Lucas Oliveira vai nos brindar com uma canção. Se ele for bom, talvez possamos oferecer uma gorjeta. Se não... Gustavo deixou a ameaça no ar, provocando risos nervosos de alguns presentes. O maître, percebendo que a situação havia escapado de seu controle, afastou-se discretamente. Lucas ficou sozinho no centro do restaurante, com dezenas de olhares fixos nele, alguns curiosos, outros desdenhosos, poucos compassivos. Em uma mesa afastada, no canto mais tranquilo do restaurante, Ricardo Almeida observava a cena em silêncio. Aos 60 anos, era um dos homens mais ricos e influentes de São Paulo, dono de uma gravadora e de diversas empresas no ramo do entretenimento. Viúvo há 15 anos, desde que perdera a esposa e o filho único em um trágico acidente, Ricardo vivia recluso, aparecendo em público apenas por obrigações profissionais. Naquela noite, jantava sozinho, como fazia no aniversário da tragédia que destruíra sua família. Observou o menino com interesse crescente, reconhecendo no olhar determinado de Lucas algo que há muito não via, dignidade genuína em meio ao desespero. Gustavo fez um gesto para que Lucas começasse. Vamos lá, pequeno artista. Mostre o que sabe fazer. Lucas fechou os olhos por um momento, buscando forças. Pensou em Beatriz, em sua mãe, em seu pai. Então, com uma inspiração profunda, começou a cantar. A canção que escolheu era uma antiga balada folclórica que seu pai lhe ensinara, sobre um pequeno pássaro que perdeu seu ninho durante uma tempestade, mas encontrou forças para construir um novo lar. A melodia era simples, mas carregada de emoção. O que aconteceu a seguir pegou todos de surpresa. A voz que saiu da garganta daquele menino magro e sujo não era a voz esperada de uma criança de rua. Era cristalina, pura, potente e, acima de tudo, carregava uma dor tão genuína, tão palpável, que parecia tocar a alma de cada pessoa presente. As conversas cessaram completamente. Os garçons pararam de servir. Até mesmo Gustavo, que esperava fazer do menino objeto de ridicularização, encontrou-se paralisado. A expressão de desdém
substituída por espanto. Ricardo Almeida, em sua mesa solitária, sentiu algo despertar dentro dele, uma emoção que havia enterrado junto com sua família. Lágrimas que não derramava há anos formaram-se em seus olhos enquanto a voz de Lucas preenchia o ambiente, contando a história do passarinho que, apesar de ter perdido tudo, nunca perdeu a esperança. Quando a última nota se dissipou no ar, houve um momento de silêncio absoluto, como se ninguém ousasse quebrar o encanto. Então, lentamente, começaram os aplausos. Hesitantes a princípio, depois crescendo em intensidade até que todo o restaurante aplaudia de pé. Gustavo, incapaz de admitir que havia sido superado por um menino de rua, forçou uma risada. Não foi tão ruim para um moleque sujo. Acho que você merece isso. Jogou algumas moedas no chão aos pés de Lucas. O menino olhou para as moedas, depois para Gustavo, a dignidade brilhando em seus olhos. Obrigado, senhor, mas não estou pedindo esmola. Estou oferecendo algo em troca. Antes que Gustavo pudesse responder, Ricardo Almeida levantou-se de sua mesa e caminhou até Lucas. O empresário, cuja presença impunha respeito imediato, parou diante do menino e estendeu a mão. Meu nome é Ricardo Almeida, disse, com uma voz grave e gentil. E acho que temos muito o que conversar, Lucas Oliveira. O maître, reconhecendo o importante cliente, apressou-se a se aproximar. Senhor Almeida, lamento pelo incômodo. Vou remover o menino imediatamente. Ricardo levantou a mão, interrompendo-o. Não será necessário. O jovem Lucas é meu convidado agora. Voltando-se para o menino, perguntou. Você disse que sua irmã está doente. Pode me contar mais sobre isso? Lucas, surpreso com a gentileza daquele homem elegante, relatou a situação de Beatriz, a pneumonia, a necessidade urgente de medicamentos e alimentos adequados. Ricardo ouviu atentamente. Depois colocou a mão no ombro de Lucas. Vamos resolver isso agora mesmo. Tirou o celular do bolso e fez uma ligação rápida. Carlos, preciso que você vá até uma farmácia e compre antibióticos para pneumonia infantil. Sim, agora. Depois me encontre no restaurante. Desligando o telefone, Ricardo sorriu para Lucas. Seu problema com os remédios está resolvido. Agora, que tal jantarmos juntos enquanto esperamos? Você deve estar com fome. Lucas hesitou, pensando em sua mãe e em Beatriz, sozinhas na oficina abandonada. É muito gentil, senhor, mas preciso levar os remédios para minha irmã o mais rápido possível. Compreendo. Ricardo assentiu. Então vamos fazer o seguinte. Você come algo rapidamente para recuperar as forças e assim que meu motorista chegar com os medicamentos, iremos até sua família. O que acha? O alívio no rosto de Lucas era visível. Obrigado, senhor. Muito obrigado. Enquanto Lucas comia com voracidade o prato que Ricardo havia pedido para ele, Gustavo Monteiro observava a cena com uma mistura de raiva e desprezo. O menino de rua que deveria ter sido objeto de sua diversão momentânea, agora estava sendo tratado como convidado de honra por um dos homens mais poderosos da região. Isso não vai ficar assim, murmurou para seus amigos, jogando dinheiro sobre a mesa e levantando-se. Ninguém me humilha desse jeito. Nenhum dos presentes poderia imaginar naquele momento como aquele encontro casual entre um menino desesperado e um milionário solitário mudaria para sempre o destino de ambos, nem como o orgulho ferido de Gustavo Monteiro se transformaria em uma obsessão vingativa que ameaçaria destruir tudo. Lucas havia pedido apenas por remédios para sua irmã. O que receberia, no entanto, seria muito mais. Uma nova chance na vida, um mentor, um protetor, e eventualmente uma família. Mas o caminho até lá seria repleto de desafios que testariam não apenas seu extraordinário talento musical, mas também seu caráter e sua lealdade aos valores que seu pai lhe ensinara. Quando o motorista de Ricardo finalmente chegou com os medicamentos, Lucas sentiu um peso sendo tirado de seus ombros. Pela primeira vez em dias, permitiu-se acreditar que Beatriz ficaria bem. O que não sabia é que sua vida estava prestes a mudar de maneiras que jamais poderia imaginar. No caminho para a oficina abandonada, Ricardo Almeida observava o menino pelo canto do olho. Havia algo naquele garoto. Não apenas o talento musical inegável, mas uma dignidade e uma força de espírito que o impressionavam profundamente. De alguma forma,
Lucas o fazia lembrar de seu próprio filho, Pedro, que teria aproximadamente a mesma idade se estivesse vivo. Então, Lucas, seu pai era músico? Ricardo perguntou, quebrando o silêncio. Sim, senhor, respondeu Lucas, os olhos brilhando com o orgulho. Ele tocava violão e cantava nas noites de São Paulo. Não era famoso, mas todos diziam que tinha um dom especial. Ele me ensinou tudo o que sei sobre música. E o que aconteceu com ele, se não se importa que eu pergunte? A expressão de Lucas ensombreceu-se. Foi um acidente na construção, há 2 anos. Papai estava trabalhando como ajudante porque os bares onde ele tocava começaram a fechar. Naquele dia, sua voz falhou. Naquele dia, ele me prometeu que voltaria mais cedo para me ensinar uma música nova. Ricardo assentiu em silêncio, respeitando a dor do menino. E sua mãe, você mencionou que ela é cega? Desde que eu era pequeno. É uma doença que foi piorando aos poucos. Ela fazia artesanato para vender, mas está cada vez mais difícil. Agora sou eu que trago a maior parte do dinheiro para casa, catando material reciclável. A simplicidade com que Lucas falava de responsabilidades tão grandes para sua idade tocou Ricardo profundamente. Antes que pudesse perguntar mais, o carro parou. Chegamos, senhor, anunciou Carlos, o motorista. Ricardo olhou pela janela e sentiu um aperto no peito. A casa de Lucas era pouco mais que um abrigo improvisado sob a estrutura de uma oficina abandonada na periferia de Paraisópolis. Lonas plásticas e pedaços de madeira formavam paredes precárias contra o vento e a chuva. É aqui que vocês moram? Perguntou, incapaz de esconder a consternação em sua voz. Lucas baixou os olhos, envergonhado. Sim, senhor. Não é muito, mas é melhor que ficar na rua. Ricardo respirou fundo, comovido com a realidade dura que aquela família enfrentava. Vamos entrar, então. Sua irmã precisa desses remédios. Ao entrarem no abrigo improvisado, a visão que tiveram era de partir o coração. Márcia Oliveira, uma mulher ainda jovem, mas prematuramente envelhecida pelas dificuldades, estava sentada em um colchão velho, embalando Beatriz em seus braços. A menina, pequena e frágil, tremia apesar do cobertor fino que a envolvia, e sua respiração era laboriosa. Lucas, Márcia chamou, sentindo a presença de pessoas. Seus olhos opacos pela cegueira moviam-se sem foco. É você, filho? Sim, mãe. Lucas correu para o lado dela. Trouxe os remédios para a Bia e trouxe alguém que quer ajudar a gente. Márcia virou o rosto na direção dos passos de Ricardo. Quem está aí? Havia cautela em sua voz. A desconfiança natural de quem já vira promessas de ajuda se transformarem em mais decepções. Ricardo aproximou-se e apresentou-se com uma gentileza que surpreendeu até a si mesmo. Boa noite, senhora Oliveira. Meu nome é Ricardo Almeida. Conheci seu filho esta noite e, bem, ele tem um dom extraordinário. Nos minutos seguintes, enquanto Beatriz recebia a primeira dose do antibiótico e Lucas preparava um caldo nutritivo que Ricardo havia mandado buscar, o empresário explicou a Márcia como havia conhecido Lucas, a impressionante apresentação no restaurante e como ele acreditava que o menino tinha um talento que merecia ser desenvolvido. O que exatamente o senhor está propondo, senhor Almeida? Márcia perguntou direta, quando Ricardo finalmente chegou ao ponto de sua visita. Quero oferecer a Lucas, a todos vocês, na verdade, uma oportunidade. Tenho uma casa vazia, um apartamento no Alto de Pinheiros que pertencia à minha mãe. Gostaria que vocês se mudassem para lá. Lucas poderia estudar música formalmente, Beatriz teria acesso a tratamento médico adequado e a senhora também receberia o apoio necessário. Um silêncio pesado seguiu sua proposta. Márcia apertou a mão da filha, que havia adormecido depois de comer um pouco e tomar o remédio. Por quê? Perguntou finalmente. Por que faria isso por nós? Somos completos estranhos. A pergunta pegou Ricardo desprevenido. Por quê? De fato. Era apenas o talento de Lucas que o motivava. Ou havia algo mais, algo relacionado ao vazio deixado pela perda de sua própria família? Decidiu ser sincero. Seu filho tem um dom raro, senhora Oliveira. Um talento que pode levá-lo muito longe com a orientação adequada. Seria uma tragédia deixar que esse potencial se perdesse nas ruas. Fez uma pausa. Mas há mais. Perdi meu filho e minha esposa há 15 anos. Meu filho, Pedro, teria aproximadamente a idade de Lucas agora.
Desde então vivo sozinho, cercado de riqueza material, mas sem ninguém com quem compartilhá-la. Márcia ouviu atentamente, seu rosto expressando a batalha interna entre a cautela e a esperança. E o que espera em troca, Sr. Almeida? Apenas que Lucas leve a sério seus estudos musicais. Não estou comprando seu talento, Sr. Oliveira. Estou oferecendo a ele uma chance de desenvolvê-lo plenamente. Lucas, que havia ouvido a conversa em silêncio, aproximou-se da mãe. Por favor, mãe, pense na Bia. Ela precisa de um lugar seguro de tratamento médico. Márcia tocou o rosto do filho, seus dedos mapeando as feições determinadas do menino. Você quer isso, Lucas? Estudar música como seu pai sonhava? Mais que tudo no mundo, mãe. A decisão não foi fácil. Márcia temia que houvesse algo obscuro por trás da generosidade repentina daquele estranho. Mas o estado de Beatriz, a oportunidade para Lucas e a sinceridade que ela percebia na voz de Ricardo pesaram na balança. Aceitamos sua oferta, Sr. Almeida, disse finalmente, mas com uma condição. Se a qualquer momento sentirmos que não está funcionando, seremos livres para partir. Ricardo sorriu, aliviado. É justo. Não são meus prisioneiros, Sra. Oliveira. São meus convidados. Na manhã seguinte, a família Oliveira deixou para trás a oficina abandonada e foi levada para um elegante apartamento no Alto de Pinheiros. Para Lucas, Beatriz e Márcia, era como entrar em um mundo diferente. Um mundo de pisos polidos, água quente, camas macias e geladeira cheia. Beatriz, já respondendo bem à medicação, explorava o novo lar com olhos maravilhados. Márcia, cautelosamente otimista, permitia-se acreditar que, talvez, a sorte finalmente tivesse virado a seu favor. Quanto a Lucas, ele estava determinado a honrar a oportunidade que lhe fora dada. Enquanto organizava suas poucas posses em seu novo quarto, um cômodo maior que todo o espaço que sua família ocupava antes, fez uma promessa silenciosa a seu pai. Vou fazer você se orgulhar, papai. Vou me tornar o músico que você sonhava que eu fosse. O que Lucas não sabia é que, mesmo enquanto se estabelecia em sua nova vida, as engrenagens do destino já estavam em movimento. Gustavo Monteiro, humilhado publicamente naquela noite no restaurante, havia descoberto a identidade de Ricardo Almeida e começava a traçar planos para uma vingança que ameaçaria tudo o que Lucas estava prestes a conquistar. A adaptação da família Oliveira à nova vida foi ao mesmo tempo maravilhosa e desafiadora. Para Beatriz, foi como entrar em um conto de fadas. De repente, tinha roupas novas, brinquedos, uma cama só para ela e médicos atenciosos que monitoravam sua recuperação. A pneumonia respondeu rapidamente ao tratamento adequado e, em poucas semanas, a menina estava com as bochechas coradas e a energia típica de uma criança de 6 anos. Para Márcia, a transição foi mais complexa. Acostumada a conhecer cada centímetro de seu abrigo precário, agora precisava mapear mentalmente um apartamento espaçoso, com móveis que nunca havia tocado e eletrodomésticos que não sabia operar. Ricardo, com sensibilidade surpreendente, contratou uma especialista em mobilidade para deficientes visuais que ajudou Márcia a ganhar independência no novo ambiente. Mas foi para Lucas que a mudança representou a transformação mais profunda. Uma semana após a mudança, Ricardo o matriculou no Colégio Vila Lobos, uma prestigiosa escola particular de São Paulo, conhecida por seu excelente programa de educação musical. Simultaneamente, arranjou aulas particulares com o renomado Maestro Carvalho, um professor rigoroso que raramente aceitava alunos tão jovens. A primeira visita ao Maestro Carvalho foi intimidadora. O velho professor, com seus 70 anos e uma reputação de exigência implacável, recebeu Lucas em seu estúdio privado. Uma sala ampla com um piano de cauda, paredes cobertas de partituras e fotografias de ex-alunos famosos. Então você é o prodígio que Ricardo descobriu na rua, disse o maestro sem rodeios, examinando Lucas com olhos críticos. Vamos ver se você tem realmente talento ou se é apenas mais um caso de caridade. Lucas, vestindo roupas novas, mas sentindo-se deslocado, enfrentou o olhar do velho professor sem vacilar. Não sou um caso de caridade, senhor. Meu pai me ensinou que talento sem trabalho duro não vale nada. Um leve sorriso surgiu no rosto do maestro. Bem, pelo menos você tem a atitude certa.
Vamos ouvir o que você pode fazer. Nos 45 minutos seguintes, Maestro Carvalho testou Lucas de todas as formas possíveis. Pediu que ele repetisse melodias complexas, identificasse notas tocadas ao piano, mantivesse o ritmo de compassos irregulares. Finalmente, pediu que Lucas cantasse algo de sua escolha. Lucas fechou os olhos e cantou a mesma balada folclórica que havia apresentado no restaurante. Mais uma vez, sua voz pura e emotiva preencheu o ambiente, carregando o peso da história daquele pequeno pássaro que, apesar de perder seu ninho, nunca perdeu a esperança. Quando terminou, abriu os olhos para encontrar o maestro, olhando-o com uma expressão indescritível, uma mistura de surpresa, respeito e talvez até mesmo emoção contida. Em 50 anos ensinando música, disse o maestro Carvalho finalmente, ouvi muitos estudantes talentosos, mas poucos, muito poucos, tinham o que você tem. E o que eu tenho, senhor? Lucas perguntou genuinamente curioso. Alma, menino. Você tem alma em sua voz. Técnica se ensina, mas alma... O velho professor balançou a cabeça. Alma é um dom que não se pode fabricar. A partir daquele dia, Lucas mergulhou nos estudos musicais com uma dedicação que impressionou até mesmo o exigente maestro. 3 vezes por semana, após a escola, tinha aulas que se estendiam por horas. Aprendia teoria musical, técnicas de respiração, controle vocal e começava a explorar o vasto repertório da música clássica e popular. Em casa, praticava incansavelmente. Ricardo havia transformado um dos cômodos do apartamento em uma pequena sala de música, com um piano, um violão e equipamento de gravação básico. Ali, Lucas passava cada momento livre, absorvendo conhecimento musical como uma esponja sedenta. Enquanto isso, na escola, enfrentava desafios de outra natureza. Como um antigo menino de rua em uma instituição frequentada pelos filhos da elite paulistana, Lucas logo se tornou alvo de comentários maldosos e provocações. Olha o mascote de caridade do velho Almeida, zombou um colega durante o intervalo, poucos dias após sua chegada. Quanto tempo até ele se cansar de você e te mandar de volta para o lixão? Lucas engoliu a raiva, lembrando-se do conselho de sua mãe. Não deixe que palavras cruéis tirem sua dignidade. Ignorou as provocações e concentrou-se nos estudos, destacando-se rapidamente não apenas em música, mas em todas as matérias. Sua determinação silenciosa e seu talento inegável começaram a conquistar o respeito de alguns professores e colegas. Mas o núcleo de antagonistas, liderado por Mateus, filho de um importante político local e amigo da família Monteiro, mantinha uma hostilidade constante. 1 mês após o início das aulas, ocorreu o primeiro incidente sério. Durante a aula de música, a professora pediu que Lucas demonstrasse uma técnica vocal para a classe. Sua performance foi tão impressionante que arrancou aplausos espontâneos de vários colegas. Ao final da aula, enquanto guardava seu material, foi abordado por Mateus e 2 comparsas. Você pode ter enganado a todos com seu showzinho, garoto do lixo, mas não nos engana, disse Mateus, empurrando Lucas contra a parede. Sabemos que você está apenas usando o velho Almeida. Meu pai disse que ele ficou meio maluco depois que perdeu a família, por isso está pegando projetos de caridade como você. Lucas tentou se desvencilhar, mas os outros garotos o seguraram. Me solta, exigiu, mantendo a voz firme apesar do medo. Não sou projeto de caridade de ninguém. Não? Mateus sorriu maldosamente. Então, o que você é? Um substituto para o filhinho morto dele? Aquelas palavras atingiram Lucas como um soco. Ricardo raramente falava sobre sua família perdida e Lucas respeitava esse silêncio. Ouvir a tragédia pessoal de seu benfeitor ser usada como arma o encheu de uma raiva que nunca havia sentido antes. Você não sabe nada sobre o senhor. Almeida, disse, os olhos faiscando. E não sabe nada sobre mim. Sei que você é só lixo vestido com roupas caras, provocou Mateus. E mais cedo ou mais tarde, todos vão perceber isso. Nesse momento, a porta da sala se abriu e a professora de música entrou, interrompendo a confrontação. Os agressores se afastaram rapidamente, fingindo normalidade, mas não sem antes Mateus sussurrar. Isso não acabou, lixeiro. Naquela noite,
Durante o jantar, Ricardo notou que Lucas estava incomumente quieto. "Aconteceu alguma coisa na escola hoje?" perguntou, preocupado. Lucas hesitou. Não queria parecer fraco ou ingrato, reclamando de provocações. Além disso, as palavras de Mateus sobre ser um substituto para o filho de Ricardo o incomodavam profundamente. Seria essa a verdadeira razão pela qual o empresário o ajudava? "Nada importante", respondeu finalmente. "Só estou cansado." Ricardo estudou o rosto do menino, percebendo que havia mais do que Lucas estava disposto a compartilhar. "Sabe, Lucas, quando meu filho Pedro estava vivo, ele me contava tudo, bom ou ruim. Era nosso acordo, sem segredos entre nós." Lucas olhou para Ricardo, surpreso pela menção espontânea ao filho. Era a primeira vez que o empresário falava de Pedro por iniciativa própria. "Alguns meninos na escola, eles disseram coisas", admitiu Lucas finalmente, "sobre eu ser um projeto de caridade e sobre seu filho." A expressão de Ricardo escureceu. "O que disseram sobre Pedro? Que eu sou só um substituto, que o senhor me ajuda porque perdeu seu filho e enlouqueceu de tristeza." Ricardo ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos fixos em algum ponto distante. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de emoção contida. "Lucas, olhe para mim." Esperou até que o menino erguesse os olhos. "Ninguém, nunca, poderia substituir Pedro. Ele era meu filho, meu sangue, parte de mim de uma forma que ninguém mais pode ser." Lucas sentiu um aperto no peito, uma mistura confusa de alívio e decepção. "Mas", continuou Ricardo, "isso não significa que não possa haver espaço no meu coração para mais alguém. Quando ouvi você cantar naquela noite, algo despertou em mim. Não foi pena, não foi caridade. Foi reconhecimento. Vi em você o mesmo brilho que Pedro tinha, não porque são parecidos, mas porque ambos têm essa centelha especial, essa paixão autêntica." Fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Ajudo você porque acredito no seu talento, Lucas. E sim, talvez também porque, depois de 15 anos vivendo como uma concha vazia, você me lembrou que ainda posso sentir algo além da dor. Isso não faz de você um substituto, faz de você um presente inesperado que a vida me deu." Os olhos de Lucas se encheram de lágrimas que ele tentou desesperadamente conter. "Obrigado por me dizer isso, Sr. Almeida." "Ricardo", corrigiu o homem com um sorriso gentil. "Acho que já passou da hora de me chamar de Ricardo." Aquela conversa marcou um ponto de virada no relacionamento entre Lucas e Ricardo. Aos poucos, a formalidade inicial deu lugar a uma confiança mútua, um afeto genuíno que crescia a cada dia. Lucas começou a ver em Ricardo não apenas um benfeitor, mas um mentor, um guia, e talvez algo próximo à figura paterna que havia perdido. O que nenhum dos dois sabia é que, enquanto seu vínculo se fortalecia, forças externas trabalhavam para destruí-lo. Gustavo Monteiro, alimentando o ressentimento da humilhação sofrida no restaurante, começava a reunir informações sobre a família Oliveira e sobre o passado de Ricardo Almeida. Informações que, em suas mãos, se transformariam em armas afiadas, prontas para ferir. 6 meses haviam se passado desde a noite fatídica no restaurante, e a transformação na vida da família Oliveira era evidente. Beatriz estava completamente recuperada da pneumonia e florescia na escola primária onde Ricardo a matriculara. A menina, com sua personalidade brilhante e sociável, fazia amigos facilmente e se destacava em matemática e ciências, revelando uma inteligência aguçada que finalmente tinha espaço para se desenvolver. Márcia também encontrava seu caminho. Frequentava um centro especializado para deficientes visuais, onde aperfeiçoava suas habilidades de mobilidade e aprendia braille. Paralelamente, redescobria seu talento para o artesanato, criando peças sofisticadas que começavam a atrair a atenção de galerias locais. Mais importante ainda, recuperava sua autoestima e independência, deixando para trás a imagem de vítima que as circunstâncias haviam lhe imposto. Quanto a Lucas, sua evolução musical era nada menos que extraordinária. Sob a tutela rigorosa do maestro Carvalho, seu talento natural ganhava disciplina e técnica. Suas apresentações nas audições escolares
tornaram-se eventos aguardados, e até mesmo os colegas que antes o hostilizavam não podiam negar seu dom excepcional. Ricardo observava esse progresso com um orgulho que não sentia há anos. Gradualmente, sua casa, antes um mausoléu de lembranças dolorosas, voltava a se encher de vida e música. As visitas frequentes de Lucas, Beatriz e Márcia traziam uma alegria que ele acreditava ter perdido para sempre. Foi durante uma dessas visitas, em um domingo ensolarado, que Ricardo tomou uma decisão que mudaria o curso dos acontecimentos. Após um almoço descontraído no jardim de sua mansão em Alphaville, chamou Márcia para uma conversa privada em seu escritório. "Márcia", começou ele depois que ambos se acomodaram, "há algo importante que gostaria de discutir com você." "Estou ouvindo", respondeu ela, sentindo a seriedade em sua voz. "É sobre Lucas e Beatriz." Ricardo fez uma pausa, organizando os pensamentos. "Nesses meses vi seu filho crescer não apenas como músico, mas como pessoa. E Beatriz, bem, ela é simplesmente extraordinária." Márcia sorriu, o orgulho maternal evidente em seu rosto. "Eles são minha vida, Ricardo. Tudo o que tenho. E você fez um trabalho incrível criando-os, especialmente considerando as circunstâncias." Ricardo inclinou-se para a frente, mesmo sabendo que ela não podia ver o gesto. "O que quero propor é oficial, legal. O que quer dizer? Quero oferecer a Lucas uma oportunidade que pode mudar sua vida. Há uma audição para o Conservatório de São Paulo. É extremamente competitiva, apenas 5 vagas por ano. Mas tenho certeza absoluta de que Lucas tem o que é preciso para ser aceito." Márcia absorveu a informação lentamente. "Isso significaria mudanças na nossa rotina?" "Sim, e é aí que entra a segunda parte da minha proposta." Ricardo respirou fundo. "Gostaria de me tornar o guardião legal de Lucas e Beatriz. Não para substituir você, jamais pensaria nisso, mas para proporcionar a eles oportunidades educacionais e artísticas que poderiam estar fora de alcance de outra forma." O silêncio que se seguiu foi pesado. Márcia mantinha o rosto impassível, mas suas mãos, entrelaçadas sobre o colo, haviam se tensionado. "Por que agora, Ricardo?" perguntou finalmente. "Por que não continuar como está? Porque, sem um vínculo legal, há limites para o que posso fazer. Para matricular Lucas no conservatório, por exemplo, precisaria ser seu responsável legal. E também," hesitou, "também quero garantir o futuro deles, Márcia. Quero incluí-los em meu testamento, assegurar que, aconteça o que acontecer comigo, eles nunca mais precisem passar pelo que passaram." Márcia levantou-se abruptamente, caminhando até a janela que não podia ver, mas cuja luz sentia no rosto. "Você está pedindo que eu abra mão dos meus filhos." "Não." Ricardo também se levantou, alarmado. "Estou pedindo que compartilhe a responsabilidade por eles comigo. Você continuaria sendo a mãe deles em todos os sentidos. Continuariam morando com você. Eu seria apenas um segundo responsável. Um pai." Márcia corrigiu suavemente. Ricardo não respondeu imediatamente. A palavra pai carregava um peso, uma responsabilidade, uma conexão emocional que ele não tinha certeza de merecer. "Não sei se tenho o direito a esse título", admitiu finalmente. "Mas quero o melhor para eles, Márcia, como sei que você também quer." Márcia voltou-se na direção de sua voz. "Preciso pensar sobre isso, Ricardo, e preciso conversar com Lucas e Beatriz. Não tomarei essa decisão sozinha." "É justo", concordou ele. "Leve o tempo que precisar." Naquela noite, depois que Ricardo os levou de volta ao apartamento, Márcia reuniu os filhos na sala. Com sua sensibilidade aguçada, percebeu imediatamente a tensão no ambiente quando comunicou a proposta de Ricardo. "O que você acha, Lucas?" perguntou depois de explicar tudo. "É sua carreira, seu futuro. Preciso saber como se sente." Lucas permaneceu em silêncio por um longo momento. O Conservatório de São Paulo era o sonho de qualquer jovem músico brasileiro, uma oportunidade que jamais teria imaginado possível alguns meses antes. Mas havia algo mais em jogo aqui, algo que ia além de sua carreira. "Eu não sei, mãe", respondeu honestamente. "Amo música e sei que esse conservatório é incrível, mas..." hesitou. "O Ricardo seria como nosso pai?" A pergunta, tão direta, pegou Márcia desprevenida.
Ele seria seu guardião legal. O que isso significa emocionalmente, acho que depende de vocês dois. Eu gosto do tio Ricardo, interveio Beatriz, sua voz infantil carregada de sabedoria simples. Ele é gentil e faz você sorrir, Lucas. E também faz a mamãe sorrir. Não é isso que um pai faz? Lucas olhou para a irmã, surpreso com sua percepção. Era verdade. Ricardo havia trazido algo às suas vidas que ia muito além do conforto material. Havia trazido esperança, propósito, alegria. E você, mãe? Perguntou Lucas. O que você sente sobre isso? Márcia tocou o rosto do filho, depois o de Beatriz, um gesto que sempre fazia quando queria ver seus filhos. Sinto que Ricardo tem um bom coração, que ele realmente se importa com vocês. Mas também tenho medo de que ele possa substituir seu verdadeiro pai nas suas memórias, nas suas vidas. Ninguém pode substituir o papai, afirmou Lucas com convicção. Nunca, mas talvez possamos ter espaço para o Ricardo também. Márcia sorriu, os olhos marejados. É isso que você quer, filho? Acho que sim, mãe. Quero essa chance. E quero que o Ricardo faça parte da nossa família. A decisão foi tomada naquela noite, mas nenhum deles poderia prever as consequências que se seguiriam. Enquanto a família Oliveira se preparava para dar um novo passo em direção ao futuro, forças invisíveis se moviam nas sombras, tramando para destruir tudo o que haviam construído. Gustavo Monteiro, sentado em seu escritório luxuoso no Itaim Bibi, examinava o dossiê que seu investigador particular havia preparado. Fotografias de Lucas na escola, de Beatriz brincando no parque, de Márcia no centro para deficientes visuais. E, mais importante, documentos antigos sobre Ricardo Almeida. Documentos que continham segredos obscuros que o empresário acreditava estarem enterrados para sempre. Finalmente, murmurou Gustavo, um sorriso maldoso se formando em seus lábios. Finalmente vou fazer você pagar por tudo, velho. Você e seu pequeno protegido de rua. O plano começou a tomar forma com a sutileza de uma serpente preparando o bote. Gustavo Monteiro, herdeiro de um império empresarial construído sobre alianças duvidosas e ética flexível, não agia por impulso. Sua vingança seria meticulosa, calculada para causar o máximo de dano com o mínimo de exposição pessoal. O primeiro passo foi plantar sementes de dúvida no círculo social e profissional de Ricardo Almeida. Em jantares exclusivos nos jardins, festas beneficentes e reuniões de negócios, Gustavo começou a inserir comentários aparentemente inocentes, mas carregados de insinuações. Ricardo parece tão rejuvenescido ultimamente, não acham? Comentaria casualmente. Curioso como ele se apegou tanto àquele menino da rua. Quase obsessivo, não? A alta sociedade paulistana, como qualquer outra, nutria-se de rumores e escândalos. Logo, sussurros sobre a estranha fixação de Ricardo pelo menino cantor começaram a circular. Nada explícito, nada acusatório, apenas insinuações nebulosas que deixavam um gosto amargo de suspeita. Paralelamente, Gustavo intensificou sua influência sobre Mateus e outros colegas de escola de Lucas, incentivando-os sutilmente a isolar o garoto ainda mais. Meu pai diz que há algo estranho nessa história toda, confidenciaria a Mateus, sabendo que o comentário se espalharia como fogo em palha seca entre os adolescentes. Enquanto isso, alheios a essa teia que se tecia ao seu redor, Lucas e Ricardo se preparavam para a audição no Conservatório de São Paulo. Os papéis da guarda compartilhada haviam sido assinados não sem alguma resistência burocrática e questionamentos sobre a verdadeira natureza do interesse de Ricardo na família Oliveira, primeiras ondulações da campanha difamatória de Gustavo. A preparação para a audição era intensa. Lucas agora passava 4 horas diárias com o maestro Carvalho, aperfeiçoando o repertório exigido, uma área clássica, uma peça contemporânea e uma composição nacional. O velho professor, normalmente tão crítico, surpreendia-se constantemente com a capacidade do jovem aluno de incorporar nuances emocionais às peças tecnicamente desafiadoras. Não é apenas talento, comentou o maestro a Ricardo após uma sessão particularmente impressionante. É algo mais raro, intuição musical.
O menino sente a música de uma forma que não se pode ensinar. Ricardo assistia aos ensaios sempre que possível, maravilhado com a transformação de Lucas. O menino assustado que havia entrado em seu restaurante meses antes, agora se expressava com a confiança de um artista nato. Sua voz, sempre extraordinária, ganhara controle e amplitude, capaz de transitar entre estilos diversos com impressionante facilidade. Foi durante um desses ensaios, 2 semanas antes da audição no conservatório, que o primeiro golpe direto de Gustavo foi desferido. Ricardo recebeu uma ligação urgente de seu assistente. Um jornal sensacionalista local planejava publicar na edição do dia seguinte uma matéria intitulada O Estranho Caso do Milionário e o Menino de Rua. Ricardo deixou o estúdio imediatamente, sem explicar a Lucas o verdadeiro motivo de sua partida. Em seu escritório, confrontou o editor do jornal por telefone, ameaçando processos por difamação. Conseguiu adiar a publicação, mas sabia que era apenas uma questão de tempo. Alguém estava deliberadamente tentando destruir sua reputação e, por extensão, o futuro de Lucas. Precisamos descobrir quem está por trás disso, disse a seu advogado naquela noite. E precisamos proteger Lucas e sua família. Eles não merecem ser arrastados para essa lama. O advogado, um homem experiente que servia à família Almeida há décadas, estudou os documentos que Ricardo lhe entregara, cópias das insinuações que o jornal planejava publicar. Isso tem a marca de uma vingança pessoal, Ricardo, observou. Alguém que conhece detalhes de sua vida privada e tem recursos para orquestrar uma campanha assim. Ricardo não precisou de muito tempo para conectar os pontos. Gustavo Monteiro, murmurou, a compreensão súbita trazendo consigo uma onda de raiva e preocupação. Aquela noite no restaurante, ele nunca superou a humilhação. E há mais, continuou o advogado hesitante. As insinuações, elas mencionam seu filho, Pedro. Sugerem que você nunca superou sua perda, que está usando Lucas como uma espécie de substituto doentio. Ricardo empalideceu. A menção a Pedro, a manipulação de sua tragédia pessoal para fins tão sórdidos, atingiu-o como um golpe físico. Como ele ousa, sussurrou a voz trêmula de indignação. Como ele ousa usar meu filho assim? Nos dias seguintes, enquanto trabalhava nos bastidores para conter os danos, Ricardo manteve uma fachada de normalidade diante de Lucas e sua família. O menino estava próximo demais da audição, o momento crucial que poderia definir sua carreira para ser perturbado por essa situação. A audição estava marcada para uma segunda-feira. No sábado anterior, Ricardo organizou um pequeno recital em sua mansão, convidando apenas amigos próximos e músicos respeitados para ouvir Lucas. Era uma forma de preparar o garoto para a pressão de se apresentar diante de uma banca examinadora exigente. O recital foi um sucesso absoluto. Lucas, vestindo seu primeiro terno formal, um presente de Ricardo, interpretou seu repertório com uma maturidade que surpreendeu até mesmo os músicos profissionais presentes. Sua interpretação de Aquarela do Brasil, reconfigurada como uma peça vocal complexa, com influências clássicas, arrancou lágrimas de vários convidados. Ele está pronto, declarou o maestro Carvalho ao final da noite, em uma rara demonstração de aprovação irrestrita. Não há nada mais que eu possa ensinar a ele antes da audição. Naquela mesma noite, enquanto a pequena celebração continuava, Ricardo recebeu Márcia em seu escritório para uma conversa que havia adiado por tempo demais. Márcia, começou, depois que ambos se sentaram, há algo que preciso lhe contar antes da audição. Algo que pode afetar Lucas e toda a sua família. Com a maior delicadeza possível, explicou sobre a campanha difamatória, as insinuações maldosas, o provável envolvimento de Gustavo Monteiro. Explicou que estava fazendo tudo ao seu alcance para protegê-los, mas que não podia garantir que o escândalo não estouraria publicamente. Por quê? Perguntou Márcia quando ele terminou, sua voz calma contrastando com a gravidade da situação. Por que esse homem nos odeia tanto? Não é sobre vocês, Márcia, é sobre mim. Gustavo sempre foi problemático, arrogante, cruel com os mais fracos. Naquela noite no restaurante, quando Lucas o humilhou com seu talento, algo quebrou nele. E ele me viu como o responsável,
por ter apoiado Lucas. Márcia permaneceu em silêncio por um momento, seus dedos tamborilando levemente no braço da poltrona, um hábito que tinha quando processava informações difíceis. "Devemos contar ao Lucas?", perguntou finalmente. Ricardo suspirou. "Temo que ele tenha que saber eventualmente, mas agora tão perto da audição, não sei se é o momento certo para sobrecarregá-lo com isso." "Lucas é mais forte do que você imagina, Ricardo", disse Márcia com um leve sorriso. "Ele sobreviveu nas ruas, cuidou de mim e de Beatriz quando mal tinha idade para cuidar de si mesmo. Ele pode lidar com a verdade." "Você está certa", concordou Ricardo após uma pausa. "Ele merece saber o que estamos enfrentando. Falarei com ele amanhã, depois que tivermos mais informações sobre os próximos passos de Gustavo." O que nenhum dos dois sabia é que naquele exato momento, Gustavo Monteiro dava seu golpe mais audacioso. Usando contatos e subornos, havia conseguido acessar os registros médicos de Pedro, o falecido filho de Ricardo. Documentos confidenciais que revelavam detalhes que o empresário havia mantido cuidadosamente ocultos do público, detalhes que, nas mãos erradas, poderiam ser distorcidos em uma narrativa devastadora. A bomba estava prestes a explodir e os estilhaços ameaçavam não apenas a reputação de Ricardo, mas o futuro pelo qual Lucas tanto lutara. Muito obrigado por acompanhar essa jornada emocionante até o final. Se a história de Lucas e sua família tocou seu coração, não se esqueça de deixar seu like neste vídeo e se inscrever em nosso canal para não perder nossas próximas narrativas inspiradoras. Compartilhe nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoramos saber que nossas histórias alcançam pessoas de todo o Brasil. O que mais tocou você nesta história? Foi a coragem de Lucas? A generosidade de Ricardo? A força inabalável de Márcia? Conte para nós. E lembre-se, assim como Lucas transformou sua voz em um instrumento de mudança, todos nós temos um dom especial esperando para florescer. Às vezes, só precisamos de alguém que acredite em nós. Voltaremos amanhã com mais uma história que vai emocionar e inspirar você.